Atenção você, telespectador do programa Saúde em Evidência. Neste sábado nós vamos estar falando sobre duas atuações da medicina que certamente têm um impacto muito grande na sociedade: nutrologia e medicina do esporte. Temas complexos, mas que precisam fazer parte do nosso dia a dia, porque, enfim, saúde em evidência. E na sua vida não poderia ser diferente. Priorizar a saúde cada vez mais, principalmente agora, né? Começamos o ano e você e eu precisamos sim entender que mudança no estilo de vida faz toda a diferença a curto, médio e longo prazo. O programa está imperdível, eu aguardo você. O Saúde em Evidência tem o apoio de Líder PE, Lojas LW, Memorial Imagem e Impact Soluções. Muito bom dia, estamos começando mais um programa Saúde em Evidência. Obrigada a você que abriu as portas da sua casa para que nós entrássemos nessa manhã de sábado. E nós estamos recebendo nessa manhã aqui nos nossos estúdios o Dr. Heitor Brito, que trabalha com nutrologia e medicina do esporte. Seja muito bem-vindo, doutor Heitor. É uma honra, uma satisfação para nós estar recebendo você hoje aqui. Obrigado. Bom dia, pessoal. Um prazer estar aqui com vocês hoje. Certamente, quando você pensa em nutrologia, quando você pensa num nutrólogo, na ida a um nutrólogo, vem aquela dúvida, uma dúvida pontual. Se está com sobrepeso, ou está com obesidade, ou está precisando ganhar massa muscular, que profissional procurar? Um endocrinologista, um nutrólogo ou um nutricionista? É uma dúvida constante na vida de quem está em casa e certamente você vai explicar com muita propriedade. Vamos lá, Catarina. O médico nutrólogo, ele talvez seja o especialista que tem a maior capacidade de avaliar esse paciente, né? Afinal de contas, é uma das competências do médico da nutrologia fazer uma avaliação de antropologia, ou seja, ele faz as medições, avalia como está a composição corporal desse paciente e a partir de tal, né, ele faz também uma avaliação de dieta, verifica qual o objetivo desse paciente, se de fato é perder o peso, se é desenvolver massa muscular, se é ter um pouco mais de qualidade de vida ou então alguma outra condição médica que necessite de tratamento, né? Lembrando que o médico da nutrologia, ele é essencialmente um médico, então ele tem a capacidade de fazer prescrições sobre pequenas outras condições, então relacionados ao tratamento de um diabetes, por exemplo, relacionado ao tratamento da hipertensão arterial. Então, cabe a esse profissional ter uma visão bem ampla sobre esse paciente para que consiga direcionar. Tem a necessidade de iniciar uma dieta para o tratamento de obesidade? Tem. Então, vamos lá. Tem a necessidade de iniciar algum suplemento alimentar, visto alguma baixa de vitamina? Então, a gente vai fazer a prescrição e o paciente, aos poucos, ele consegue melhorar do ponto de vista global da saúde dele. Interessante. Quando a gente pensa no nutrólogo, a ida até um consultório de um nutrólogo, o que é que a pessoa, por exemplo, vou precisar ir para o nutrólogo e também vou precisar ir para o nutricionista, são áreas afins, vocês trabalham em conjunto, ou o nutrólogo prescreve também a dieta, passa a dieta? Você que está em casa, certamente, Catarina, pergunta se ele passa a dieta também, passa ou não passa? Não, pessoal, não cabe ao médico nutrólogo fazer a prescrição de dieta, exceto dietas enterais e parenterais, que são aquelas do paciente de UTI, que é uma coisa completamente diferente do que é o nosso habitual do consultório, tá? A prescrição de dieta, ela sempre cabe ao nutricionista. E não raro você vai perceber que em consulta com o médico nutrólogo vai ter um nutricionista associado, às vezes, inclusive, dentro do mesmo consultório. Então, na minha clínica em Garanhuns, a gente costuma fazer isso. Eu atendo do lado da nutricionista para que a gente, de fato, já consiga ter no mesmo momento uma avaliação do ponto de vista nutricional e uma avaliação do ponto de vista médico. Então, a nutricionista faz essa prescrição da dieta em específico e o médico nutrólogo, ele se responsabiliza por tentar consertar todas as outras condições de saúde que esse paciente está apresentando. Doutor Heitor, a gente fez uma enquete no Instagram da TV e no meu Instagram pessoal também, sobre que profissional médico ou que profissional da área de saúde você que está em casa gostaria de ver aqui no Saúde em Evidência. Então fica já a dica, se você gostaria de ver o seu médico, ou a sua enfermeira, o dentista, psicólogo, qualquer pessoa da área de saúde, qualquer profissional da área de saúde que você queira que esteja aqui no Saúde em Evidência, já vai na mensagem
do TV LW, ou então no meu, né, Catarina Cursino, e deixa a dica para nós que a gente ouve vocês também. Isso é muito bom, essa troca com vocês. Afinal de contas, o programa é por vocês e para vocês. E o seu nome foi muito citado. Então, coisa boa. Por isso que a gente entrou em contato, né? A gente não se conhecia, não conhece o seu trabalho, mas os pacientes não deixam de falar sobre você no consultório. E é interessante saber. Eu gostaria que você contasse para nós como foi esse percurso até Arco Verde. Você disse que sua clínica é em Garanhuns. Garanhuns recebe a nossa transmissão todo sábado pela manhã, né, desde a região metropolitana, passando pelo Agreste, pelo Sertão, até Serra Talhada. Então, Garanhuns já nos acompanha. E como foi chegar em Arco Verde? Conta para nós, né? Porque a gente está gravando em Arco Verde, a gente sempre gosta de saber como foi isso. Vamos lá. A vinda para Arco Verde surgiu a partir de um convite de um grande amigo meu aqui da cidade, que também era meu paciente em Garanhuns, tanto ele quanto a esposa. E como eles haviam procurado na minha clínica em Garanhuns para que houvesse todo um acompanhamento do ponto de vista de um tratamento específico para eles, eles disseram assim, cara, por que você não começa, leva esse teu trabalho que é muito bom, veja, a gente se desloca de Arco Verde para Garanhuns para ter o tratamento contigo. Por que você não começa a atender lá e começa a absorver um público que é muito maior? Então houve o convite em meados de janeiro agora de 2024 e a gente veio para cá, tem montado a agenda todos os meses, então pelo menos uma vez por mês eu estou aqui na cidade de Arco Verde, com a agenda aberta do comecinho da manhã até o final da noite, porque essa agenda, de fato, ela tem ficado muito inchada. É uma quantidade de pacientes muito grandes que a gente tem conseguido absorver aqui em Arco Verde, e a partir de tal, a gente está fazendo esse pontuamento aqui, esses atendimentos. Então, viemos para cá, geralmente na terceira semana de cada mês, viemos para cá, fazemos todos os atendimentos. Às vezes, infelizmente, não dá para atender todo mundo, então o paciente já fica marcado para um mês à frente, mas, de forma geral, o público de Arco Verde abraçou muito bem a minha vinda para cá. Aderiu. Isso é bom. Com toda certeza. Eu estava conversando com o doutor Heitor antes da gente começar a gravar, e a gente estava falando exatamente nessa nova perspectiva, né? Nessa nova forma de pensar das pessoas, né? Certamente você que está em casa, a gente foi condicionado por muitas décadas a procurar o médico quando estávamos doentes. E agora isso mudou, né, doutor? Agora a gente está começando a procurar os médicos na promoção da saúde. Isso. Eu gostaria de te ouvir sobre essa mudança de mentalidade. Perfeito, perfeito. Há um tempo atrás eu tinha gravado até um pequeno vídeo para uma rede de academias lá de Garanhuns, em que eu dizia no começo do vídeo, eu fiz, se você nunca encontrou comigo da cadeira do consultório, provavelmente você vai me encontrar na cadeira ou da emergência ou da UTI, tá? Por quê? A saúde da gente, ela tende normalmente, com o passar do tempo, com a idade, a ficar cada vez mais delicada. E surge a necessidade para tal de que você procure um médico na proposta de ter uma medicina que seja curativa, certo? A ideia que a gente traz, em especial na nutrologia, trazer qualidade de vida para o paciente, é a medicina que ela seja preventiva. Então, preventiva em que sentido? Em melhorar os hábitos de vida e os hábitos alimentares desses pacientes, para que eles, com o decorrer da idade, das décadas que forem passando de vida, eles não encarem alguns problemas que a gente entende hoje como sendo problemas naturais. Então, praticamente todo mundo conhece alguém ali na faixa dos 60 anos, que já tem um diabetes, que já tem uma hipertensão arterial, e a gente acaba tendo isso de forma muito cultural. Passou dos 60, isso vai aparecer. Não, por que isso vai aparecer? O que é que aconteceu na vida desse paciente? Quais foram os pequenos erros de hábitos de vida desse paciente que fizeram ele desenvolver hipertensão arterial, diabetes ou níveis altos do colesterol? Então, é justamente esse o grande gancho para que a gente puxe esse paciente e diga assim, ó, vamos começar a cuidar da tua saúde agora. Vamos começar a cuidar dessa tua saúde enquanto a gente não está encarando um problema, para que lá na frente você, de fato, não tenha que bater de frente com esse monstro. Perfeito. Doutor, então, nessa perspectiva, todo mundo precisa de um nutrólogo? Acho que sim. Assim como, por exemplo, todo idoso necessita de um geriatra. Na verdade, é uma coisa que eu tenho como uma verdade muito grande para mim. Então, assim, se você é um paciente que é idoso, no mínimo, faça uma avaliação com um geriatra também, tá? Eu acho que o médico nutrólogo é quem puxa o gancho um pouquinho da faixa etária mais abaixo disso, para que a gente consiga também ter essa avaliação e esse acompanhamento da qualidade de vida do paciente, tá? De forma mais precoce.
Perfeito. A gente pensa, e claro, né, quando a gente fala em nutrologia, quando a gente fala em nutrição, a gente tem uma tendência a associar logo a casos de sobrepeso ou de obesidade, que a gente vai estar falando sobre esses temas também. Mas nutrologia não se restringe a sobrepeso e obesidade. Não, de forma alguma. A nutrologia, essencialmente, veja que curioso, Catarina, a nutrologia ela surgiu como uma especialidade médica voltada quase que exclusivamente para o tratamento de pacientes graves em situação de UTI. Esses pacientes que normalmente estão entubados, estão sobre medicação o tempo inteiro, hidratação venosa, viu-se a necessidade de ter-se uma especialidade que tivesse um manejo, tá, das composições de carboidratos, de proteínas, de gorduras que fossem necessários para que esse paciente grave viesse a se recuperar. Só que, claro, isso começou a se estender. E aí foi se estendendo não só para o ambiente de UTI, mas também para o consultório. Visto que, por exemplo, hoje a gente para pensar sobre algumas deficiências nutricionais, tá? Em especial eu vou citar 3. As deficiências de ferro, que podem levar à anemia, tá? Deficiência da vitamina D e deficiência da vitamina B12, tá? Praticamente, metade dos pacientes que chegam em consultório, eles apresentam algum grau de deficiência desse tipo de vitamina. Então, se são vitaminas que a gente consegue fazer elas através de uma alimentação adequada, perfeito. A gente consegue fazer tanto a alimentação um pouquinho mais adequada, quanto o manejo de suplementação para isso e, consequentemente, a gente consegue ir resolvendo as deficiências desse paciente antes sequer, de fato, a gente ter um problema de saúde instalado para ele. Perfeito. Déficit de vitamina é algo que vai muito além, e talvez você que está em casa nem saiba, da questão da alimentação. O próprio estilo de vida Sim. Também define muito essa questão de suplementar ou não, né? E a gente sabe que a própria geografia da gente também interfere, né, doutor? Perfeito. Eu gostaria que a gente conversasse um pouquinho, porque geralmente a gente sempre associa a necessidade de suplementar a questão das carências nutricionais na ingesta, mas é muito além do que a ingesta, né? Isso. Eu acho que 2 coisas são muito importantes que a gente entenda. Esse problema, ele acaba sendo um pouquinho mais específico de cada tipo de vitamina que a gente para estudar. Mas não somente isso, como o próprio hábito alimentar do paciente. Então, se a gente para ver a ingestão de ferro, de forma geral, tá? A ingestão de ferro, ela está muito relacionada a alimentos de origem animal. Tá, tudo bem. Algumas leguminosas, como o feijão, a lentilha, a própria beterraba, elas têm uma quantidade de ferro que é boa. Só que se você não tiver um equilíbrio muito bom dentro dessa dieta, tá? Coisa que nem sempre acontece, você acaba não tendo uma ingestão de ferro de forma adequada. Outro aspecto diferente, tá? Seria relacionado, por exemplo, à vitamina D, que é a famosa vitamina do sol, certo? Só que para que você consiga produzir vitamina D de forma adequada pela exposição solar, estima-se que você deveria ter pelo menos 80% de área corporal exposta ao sol de alta intensidade, que seria de 10 às 2 da tarde. É o terror do dermatologista, né? Uma coisa dessa. E aí, visto que praticamente ninguém tem a oportunidade de estar se bronzeando, afinal de contas é 80% de área corporal, né? Todo dia, para que haja níveis adequados dessa vitamina D, é quase impossível você dizer que naturalmente uma pessoa vai ter níveis de vitamina D adequados. E aí, vamos voltar para a pergunta inicial que você tinha feito, em relação à questão geográfica e hábitos. É perfeito. Hábitos alimentares, como a gente falou agora, em relação ao ferro. A questão geográfica, tudo bem, a gente tem uma incidência solar aqui na nossa região Nordeste, Pernambuco, muito alta. Entretanto, se você de fato for fazer isso como alguma coisa habitual, né, você vai ter um dano à sua pele que é muito importante. Então, às vezes, o custo-benefício não vale tanto a pena. Às vezes é melhor simplesmente suplementar a vitamina. O programa está bem interessante, a gente vai chamar um rápido intervalo e daqui a pouquinho a gente está de volta. Aqui na Impact, nós entendemos que cada negócio é único. É por isso que oferecemos uma variedade de serviços personalizados para atender às suas necessidades específicas. Desde o desenvolvimento de sites modernos e intuitivos até o design gráfico criativo, passando pelo gerenciamento estratégico de mídias sociais. Também contamos com uma consultoria dedicada a fornecer soluções estratégicas em finanças, gestão de dados e logística para empresas de
todos os portes. Estamos aqui para ajudar sua empresa a se destacar no mercado. Com a Impact, você terá acesso a uma equipe dedicada e experiente, pronta para impulsionar o seu sucesso. Vamos trabalhar juntos para alcançar seus objetivos e superar suas expectativas. Salas fixas, salas virtuais e salas de reuniões. Tudo em uma estrutura moderna e funcional. Precisa de um auditório? Temos capacidade para até 60 pessoas. Perfeito para eventos corporativos. E ainda uma área de lazer para o seu bem-estar. Nas eleições de 2024, conte com nossa assessoria completa, prestação de contas, cadastro de candidatos e muito mais. Líder PE. Modernidade e eficiência para o seu sucesso. O Saúde em Evidência tem o apoio de Líder PE, Lojas LW, Memorial Imagem e Impact Soluções. E nós estamos de volta para mais um bloco do programa Saúde em Evidência. Doutor, é comum chegar no consultório a famosa frase, doutor, eu não consigo. Emagrecer? Sim. Demais. E isso é muito interessante, tá? Porque, às vezes, a questão do emagrecimento, ele vem, de fato, por erros de hábitos alimentares. Às vezes, Catarina, ele vem por alguma questão metabólica, endocrinológica, que, de fato, impede que esse paciente ele consiga alcançar o emagrecimento que ele tanto deseja. Veja que caso curioso. Segunda-feira, agora, 2 dias atrás, eu fiz atendimento de uma paciente jovem, que ela não tinha um grau de obesidade, mas tinha um grau de sobrepeso, certo? E ela vinha com a queixa de que há praticamente 4 meses não vinha conseguindo emagrecer de forma alguma, mesmo tendo restrições de dieta e tudo mais. Fizemos a solicitação de exames, né? A gente fez a avaliação desses exames da paciente e a gente descobriu que ela tinha um distúrbio metabólico que era relacionado ao uso de um anticoncepcional que ela fazia, de uso contínuo há 12 anos. Então, a partir desse anticoncepcional, houve um bloqueio hormonal gigantesco nessa paciente, em que praticamente todos os hormônios dela, sexuais e tudo mais, eram hormônios que estavam bloqueados. Consequentemente, essa paciente ela não consegue ter condições adequadas do ponto de vista de energia, do ponto de vista de qualidade de vida, do ponto de vista de recuperação, do ponto de vista de qualidade de sono, para que ela consiga entrar num processo de emagrecimento adequado. Então, às vezes, é um problema endocrinológico que necessita de um diagnóstico e, consequentemente, de um tratamento. Às vezes, é o hábito alimentar desse paciente que é ruim. Então, por isso que essa resposta... A pergunta é muito comum, mas a resposta ela acaba sendo muito individual para cada tipo de paciente. A consulta com a nutrologia, ela deve ser uma consulta que é demorada, porque não dá para você conseguir dar um diagnóstico tão preciso assim, sem entender, pormenorizar como é a rotina desse paciente, e tanto do hábito alimentar, o que é que esse cara come do café da manhã, lanche, almoço, janta e ceia, como as atividades físicas que ele faz durante a semana, ou se não faz, é completamente sedentário, como é a rotina de trabalho desse paciente. Então, é um paciente que ele trabalha em turnos que sejam predominantemente noturnos, ele é um guarda, ele é um plantonista, o pessoal da enfermagem sabe bem disso, vira à noite de plantão, é um cara que é policial, então ele trabalha 24/72. Então, isso a gente tem que individualizar direitinho para começar a entender onde é que é a falha. A falha é X. Então, vamos buscar um tratamento para isso e a gente contorna essa situação. Quando a gente olha para um paciente, sempre, né? A gente sempre tem falado aqui no programa, o paciente olha um olhar individualizado. Foi exatamente isso que o doutor Heitor falou agora. É necessário ser percebido, ser estudado de forma individual. Há uma preocupação, claro, desses modismos. Muitas dietas da moda, né? Vários tipos de dieta. E as pessoas buscam na internet e colocam em prática. E isso pode dar certo ou pode também dar muito errado. Sim. Como é que você vê e qual seria a sua fala para as pessoas que estão em casa? Porque às vezes deixam até de ir para o médico por conveniência de tempo, às vezes por uma questão financeira também, e pegam essas dietas aí que pode ser que dê certo, pode dar sorte de dar certo, e pode dar o azar de dar muito errado, doutor Heitor. Vamos lá, Catarina. Uma coisa que é essencial que as pessoas entendam, tá? Por via científica, por estudos, nenhuma dieta é mais eficaz do que a outra
para emagrecimento. Ponto final, certo? Então, se é o jejum intermitente, se é dieta cetogênica, dieta paleolítica, dieta do Mediterrâneo, dieta DASH, assim, assado. Da lua. Qualquer uma delas. A do ovo, né, que Virgínia agora está fazendo. Então, assim, a dieta do ovo, que só come ovo. Então, do ponto de vista de perda de peso, nenhuma dieta apresentou superioridade à outra, tá? O que é essencial que aconteça na dieta é que haja o déficit calórico. É isso que, de fato, é a base para a dieta. Se esse déficit calórico ele vai acontecer, por exemplo, você adotando uma prática do jejum intermitente, em que a janela alimentar, que é o momento em que você come, tá? Ele tem um déficit calórico, perfeito, vai funcionar. Mas se nessa janela alimentar você continua comendo a mesma quantidade que você tinha nas 24 horas, só que nessa janelinha alimentar, você não vai ter perda de peso. Algumas dietas, elas funcionam melhor para algumas condições clínicas. Então, por exemplo, uma dieta tipo DASH, que não é uma dieta muito comum no Brasil, mas foi uma dieta desenvolvida nos Estados Unidos para ajudar no tratamento da hipertensão arterial. Funciona muito bem. De fato, existem estudos que validam esse tipo de dieta para o tratamento de hipertensão arterial, ou melhora do risco cardiovascular de forma geral. O jejum intermitente, ele funciona bem, por exemplo, para os pacientes que têm ou estão começando a desenvolver o diabetes tipo 2, que é aquele diabetes que é o mais comum, né? As taxas de glicose começam a subir um pouco mais, existe uma insensibilidade à insulina, né? Que é o hormônio que maneja essa glicose dentro do nosso organismo. Então, o jejum intermitente ele funciona bem para ajudar no tratamento da condição de um diabetes tipo 2. Mas, para perda de peso em específico, nenhuma dieta se sobrepõe à outra. É déficit calórico e ponto. É déficit calórico e ponto. Há algumas décadas, acredito que 2, não 3, 2, 3 décadas, era comum nós sermos avaliados diante de um profissional endocrinologista, por exemplo, baseado no IMC. Certo. Era que até era normativo para redução de estômago. Sim. Tinha que atingir aquele IMC e a gente via, inclusive, pessoas aumentando de peso para bater aquela meta, para poder os planos de saúde pagarem, né, cobrirem, fazerem a cobertura da cirurgia. Hoje, o IMC é apenas um normativo, é apenas uma ferramenta que vocês usam e não mais só focado no IMC. Tá, perfeito. O IMC ainda continua sendo a nossa grande baliza, tá? Para que a gente faça a avaliação desse paciente. Até porque quando a gente fala sobre obesidade, né, a gente deduz que o sobrepeso e a obesidade, o aumento desse IMC com obesidade grau 1, grau 2, grau 3, enfim, subindo, ele se dá sempre pelo acúmulo de gordura. A gente está falando de um paciente que ele é um paciente obeso por ser gordo. O IMC ele acaba não refletindo tanto a realidade para pacientes que já têm um condicionamento físico muito bom ou são atletas de longa data. Porque normalmente esses pacientes eles têm um volume muscular que é muito alto. Tá? Então, por exemplo, o pessoal do fisiculturismo que são pesados, né? São pesadões. Então, eu tenho um paciente na clínica que tem 112, 116 quilos, a depender do tipo de dieta que ele está fazendo naquele momento. Então, é um cara que ele está ali, entre aspas, com obesidade grau 1 ou grau 2. Não lembro muito bem o quadro dele. Mas, quando você vai avaliar, a composição corporal dele ela é feita predominantemente de gordura. Então, é um cara de 112 quilos, mas com um percentual de gordura de 10, percentual de gordura de 7. Baixíssimo. Então, baixíssimo, tá? A título de informação, o percentual de gordura para um homem saudável, por exemplo, fica ali em torno de 16% a 18% de gordura corporal. A mulher tem uma faixa um pouquinho mais alta, ali entre 18% e 22%. Que essas faixas, Catarina, são que a gente entende visualmente, tá, como uma pessoa magra, certo? Então você olha para uma mulher que tem essa faixa assim, 20% de gordura corporal, 18% de gordura corporal, visualmente ela é uma mulher magra, certo? Assim como o homem nas faixas adequadas para ele. Para uma pessoa que é obesa, a título de informação para o pessoal, quando a gente está falando de obesidade, essa porcentagem de gordura, ela aumenta para casa dos 45%, 50%, 52%. Então, pare para imaginar o seguinte. Quando a gente fala de percentual de gordura, é o quanto desse corpo é gordura, tá? Se é uma pessoa com 52% de gordura, mais da metade do peso total é só gordura.
Tá? Então, de fato, essa é uma pessoa em que a gente tem o IMC, né, o índice de massa corporal, como uma baliza para tratamento. Então, tirar do obesidade grau 3, do IMC superior a 40, e jogar para a faixa do IMC de 35 a 40, obesidade grau 2, grau 1, sobrepeso, e a gente verificar que essa pessoa, de fato, está tendo boa resposta ao tratamento. Perfeito. Então, quando a gente olha individualmente para as pessoas, a gente precisa entender que, como o doutor Heitor falou, né? A balança, ela não reflete o que está por dentro, a saúde, né? E você estava falando aí, eu estava prestando atenção, e eu gostaria que a gente falasse um pouco agora da importância de se falar sobre a gordura, né? O acúmulo de gordura visceral. Que transtornos o paciente ele pode ter a curto, médio e longo prazo se ele não trata, porque essa gordura mais abdominal, né? Mais centralizada. Perfeito. Essa gordura visceral, ela é a gordura mais perigosa que a gente tem do ponto de vista do metabolismo mesmo, tá? Essa gordura visceral, ela está estreitamente relacionada a duas coisas, certo? Que seria uma insensibilidade à insulina e que a longo prazo pode levar a quadros de diabetes tipo 2, tá? E a questão de deposição de gordura, a mais famosa de todos, que é a esteatose hepática, né? Que é a gordurinha no fígado. Essa esteatose hepática, gordurinha no fígado, ela tem graus diferentes. Então, se você já fez um ultrassom do abdômen total, veio uma gordurinha moderada, veio uma gordurinha grau 3, uma gordurinha alta. Isso, a longo prazo, pode levar a quadros, inclusive, de cirrose hepática. Então, cirrose que, classicamente, né, aquela doença do paciente que é alcoolista, faz muita ingestão de bebida alcoólica e tudo mais. Gordura no fígado pode, sim, levar a quadros de cirrose hepática também. Então, quando a gente para ver o obeso, tá? E ele é um paciente obeso com uma quantidade de gordura visceral muito grande, aquela barrigona grande, aquela barrigona endurecida, às vezes até aquela barriga que é brilhante, né? De tanta gordura visceral, essa é a mais perigosa que tem, porque aumenta muito o risco cardiovascular dessa pessoa e aí, consequentemente, todas as doenças associadas a isso. Doutor, hoje na prática clínica, quais são as ferramentas, se é que a gente pode mensurar, mas só para a gente ter uma ideia, que eu sei que você que está em casa também fica curioso, né? Quais as vertentes de tratamento hoje? A dieta, claro, né? Uma reestruturação alimentar, hormônios, medicamentos, o que é que a gente tem hoje? Se a gente pudesse dizer aqui o cardápio. Se é que a gente pode chamar assim, entendam, né? O que é que a gente tem hoje nesse leque de possibilidades de tratamento, não só para a obesidade, sobrepeso, mas também para aquelas pessoas que precisam de uma alta performance, como ele falou aqui nos fisiculturistas, e também aquelas pessoas que, como a gente sabe que tem pessoas que são magras, ou pessoas até que nem são magras, mas que precisam ter um ganho de massa muscular. O que é que a gente tem hoje como possibilidades de tratamento dentro da nutrologia? Certo, vamos lá. A questão hormonal em especial, tá? A gente tem que entender duas coisas. Primeiro, que esses hormônios eles podem estar em níveis normais ou necessitando de alcançar algum tipo de normalidade. Quando a gente fala, por exemplo, em metabolismo, a primeira coisa que vem à nossa cabeça é a tireoide. Então, é relativamente comum, em especial para mulheres a partir dos 50 anos de idade, ter algum tipo de distúrbio da tireoide. Se essa tireoide, tá, que fica a glândulazinha aqui na frente do pescoço, ela não está funcionando tão bem, pode ser que esse teu metabolismo ele esteja reduzido. E aí, claro, se esse teu metabolismo está reduzido, vem a dificuldade enorme de perder peso, ou na verdade uma predisposição muito maior a ganho de peso, vem a sensação de sonolência, fadiga o dia todo, vem a qualidade de unha ruim, vem aquela queda de cabelo que você não sabe por que está acontecendo. Então, essa é uma paciente que ela necessita de tratamento hormonal, tá? Outro ponto de vista, como a gente até puxou o gancho do pessoal do fisiculturismo, são atletas que normalmente eles fazem uso de hormônios, em especial a testosterona e alguns outros anabolizantes, com o intuito de melhorar a performance do ponto de vista esportiva, tá? Hoje, né, e pela prática de consultório, a gente começa a entender que não somente o pessoal do fisiculturismo, até porque para eles é quase cultural, mas o pessoal que faz corrida de rua, o pessoal que faz crossfit, hoje tem uma tendência natural a também estar fazendo a utilização de esteroides anabolizantes para performance física e estética, certo? Isso, do ponto de vista ético-médico, não seria correto se fazer,
tá? Mas as pessoas fazem. E qual é a grande questão em relação a isso? Elas vão fazer com ou sem o entendimento médico. Aí é que está o grande risco. Problema. Porque quando você faz, pelo menos com algum tipo de orientação, você ainda mantém esse paciente utilizando esse tipo de droga em níveis aceitáveis, tá? Para o pessoal que faz uso de forma de quantidades muito altas, e quando eu digo muito altas, Catarina, a gente está falando de 4, 5 vezes a quantidade habitual. Então, para o homem, por exemplo, que tem que ter uma testosterona ali na faixa de 600, 700, que seria o ideal, às vezes você pega um paciente como esse, dosa a testosterona via sangue dele, e aí vem uma testosterona de 3.000, 3.500. E claro, uma quantidade de hormônio dessa na corrente sanguínea, ela vai trazer malefícios para esse paciente. Isso é indiscutível, tá? Do ponto de vista de aumento do colesterol, que é o principal, que é o clássico, aumento da pressão arterial, dificuldades em relação à questão do sono, ou então alterações do ponto de vista psiquiátrico em relação a algumas drogas. Algumas drogas que o pessoal tende a usar, em especial uma chamada trembolona, ela é uma droga que inclusive pode levar a quadros de psicose. Então o paciente começa a ter alucinações auditivas, alucinações visuais, irritação, agressividade relacionado a esse tipo de hormônio, visando a parte de performance esportiva e estética. Por isso que o Conselho Federal de Medicina hoje proíbe esse uso no Brasil, tá? Então, já falamos sobre a parte de hormônios do ponto de vista de saúde, parte de vista anabólico e estética, e agora a gente vai para... Qual era a outra parte da pergunta? Nutricional? A questão nutricional, perfeito. E aí, do ponto de vista nutricional, para quem quer desenvolver a massa muscular e tudo mais, alguns suplementos, eles são quase lei, tá? Um deles fosse assim, doutor, se fosse para o senhor escolher um único suplemento para tudo, seria a creatina, tá? A creatina como suplemento alimentar, que ele ajuda muito, em qualquer idade, inclusive, em especial pacientes que são idosos, se beneficiariam demais com o uso da creatina, certo? Essa creatina que ela ajuda na composição da musculatura, ajuda no desenvolvimento cardiovascular, ajuda inclusive no funcionamento cognitivo desses pacientes que são mais idosos, ajuda no controle das taxas de glicose. Então, do ponto de vista de suplementação, visando a questão esportiva e qualidade de vida, seria a creatina com toda certeza. Perfeito. A gente precisa chamar um rápido intervalo. Daqui a pouquinho a gente está de volta. O Memorial Imagem está dentro do Hospital Memorial Arco Verde, o que lhe proporciona a segurança de um ambiente hospitalar, além de contar com vários serviços num só lugar: tomografia computadorizada, mamografia, ultrassonografia e raio-x. Os equipamentos possuem uma alta resolução e agora também com um novo tomógrafo de última geração e potência elevada. Tudo isso funciona 24 horas por dia, alinhado a uma equipe especializada, que oferece agilidade e confiança na execução dos resultados. O atendimento humanizado é um dos princípios norteadores para transmitir todo o respeito a quem mais importa: você, paciente. Memorial Imagem, qualidade que faz diferença na sua saúde. Conheça as lojas LW, a história de sucesso de Arco Verde que começou há 38 anos. Desde o primeiro móvel vendido, a visão era clara: oferecer qualidade e inovação para todos os lares. Hoje somos líderes em móveis e eletros, com design e tecnologia que transformam casas em lares. Na moda, vestimos suas emoções com estilo e no esporte, equipamos suas aventuras com paixão. E na LW Sapatos, garantimos durabilidade e elegância em cada passo. Lojas LW, tudo para você. O Saúde em Evidência tem o apoio de Líder PE, Lojas LW, Memorial Imagem e Impact Soluções. E já estamos de volta e agora para falar de um assunto que certamente você já ouviu muitas polêmicas, já viu muitos vídeos também, inclusive podcasts, e se liga porque o assunto é sério. Se você prestava bem atenção, doutor Heitor, as famosas soluções rápidas. O brasileiro, né? Inclusive o brasileiro, né? A gente está falando mundialmente, mas o brasileiro tem essa
velocidade de querer as coisas para ontem. As canetas, as famosas canetas para emagrecimento. Não, vamos lá, Catarina. As canetas de emagrecimento, né, a gente tem vários nomes comerciais para elas. Eu acho que os mais famosos hoje seriam o Ozempic, né, e o Mounjaro. E essas canetas, sim, de fato, elas funcionam e elas atuam muito bem para o tratamento da obesidade, tá? Lembrando que dessa vez eu disse obesidade e não obesidade e sobrepeso, até porque existe uma diferenciação em que há a indicação de fato para a utilização, para o tratamento de obesidade, e aí a gente usa o IMC como referência, e algumas outras para o sobrepeso, certo? Se a gente parar para pensar nos mecanismos básicos de ação dessas canetas, eles são todos muito parecidos. Então, eles tendem a trabalhar muito a questão de saciação e de saciedade do paciente, tá? Essa modulação da saciação e saciedade do paciente é que fazem com que ele tenha uma aderência muito maior à dieta que ela é proposta. Lembrando que a gente conversou lá no começo da entrevista, né? O que é que de fato é emagrecedor? É uma dieta com baixa caloria. Então, as medicações, elas atuam em especial facilitando esse processo de uma dieta de baixa caloria. Claro que a gente tem que sempre lembrar que o uso desse tipo de medicação, ele deve ser preferencialmente prescrito e acompanhado por um médico. Por quê? Apesar de ser uma solução, entre aspas, rápida, não é tão rápida assim. É um rápido em que você vai ter programação para o uso da medicação por meses. Então, a gente está falando que um protocolo mínimo para o uso desse tipo de medicação é de aproximadamente ali 16 semanas, ou seja, 4 meses fazendo uso da medicação, que é uma aplicação, é uma medicação que ela é injetável, ela deve ser aplicada uma vez por semana, tem que ter os cuidados com o manejo e o acondicionamento dessa medicação. Sempre são medicações que devem ficar resfriadas, nunca em temperatura ambiente, porque elas acabam perdendo o efeito, né? Enquanto a gente estava no intervalo, eu e a Catarina, a gente estava conversando sobre, em especial, o Mounjaro, né, que está sendo trazido de fora para o Brasil, está sendo apreendido dentro de malas, de aeroportos e tudo mais. E aí vem meu apelo para que as pessoas tenham muito cuidado quando elas forem comprar essa medicação por pessoas que sejam paralelas ao mercado central, às farmácias de verdade, certo? Eu já vi, tanto aqui em Arco Verde quanto em Garanhuns, pessoas, por exemplo, gente que é personal trainer oferecendo nos stories do Instagram a canetinha do Mounjaro a R$ 7.500, uma caneta como essa. E, obviamente, quais são as condições com que essa caneta chega até aqui? Né? São condições boas? Essa caneta, de fato, ela é original, até porque a gente está falando de um produto que custa milhares de reais. Então, o que é que impede de haver falsificação também em relação a isso? Tá? Então, quem compra esse tipo de medicação tem que ter muito cuidado de onde compra, em especial, se está fazendo o acompanhamento correto. Uma das coisas que mais tendem a perguntar é sobre os efeitos colaterais desse tipo de medicação, né? Talvez fosse alguma coisa que você viesse já perguntar logo em seguida. Verdade. Imaginei. É porque é muito clássico, né? Sim. Sempre dizem assim, porque eu conheci uma fulana que tomou e ficou muito enjoada, ou teve X, Y, Z. Esses efeitos colaterais para essas medicações, né, tanto o Ozempic quanto o Mounjaro, são efeitos colaterais que praticamente já são esperados para todo mundo. Tá? Óbvio que não é lei, mas é tão comum que aconteça que você já avisa o paciente em antecedência. Ó, a sensação de náusea e enjoo, ela tende a acontecer praticamente desde a primeira aplicação que você faz. Mesmo na dose mais baixa recomendada pela bula da medicação, você já tende a ficar um pouquinho enjoado. Claro que não é aquele enjoo de você querer vomitar, estou passando mal, mas que deixa você sem o menor apetite para você comer. Algumas pessoas tendem a relatar muita questão relacionada à sonolência também e uma dorzinha de cabeça que é muito semelhante a uma dorzinha de cabeça da ressaca de quem toma cachaça. E por quê? Porque, em geral, como o paciente, com o efeito da medicação, ele está comendo muito menos, a ingesta alimentar dele está reduzida, ele é um paciente que, naturalmente, ele tende muito a tomar menos água. E aí ele começa a desidratar e ele não percebe. E aí ele desidrata, por um mecanismo parecido com o que a gente teria da ressaca,
A dor de cabeça, aquela dor de cabeça que é na cabeça toda, aquela sensação de peso. E apesar do analgésicozinho tradicional, a dipirona e o paracetamol ajudar, o ideal mesmo é que esse paciente comece a melhorar a hidratação. Porque aí ele resolve o colateral a partir do problema base, que tende a ser a desidratação desse paciente, né? Outro, por exemplo, também relacionado à questão gastrointestinal, que é a constipação. Então, para o paciente que tinha o hábito de ir no banheiro todos os dias, 1 ou 2 vezes ao dia, ele começa a ter um intestino mais preguiçoso, começa a ir a cada 2, a cada 3 dias. Se já for um paciente que tem por hábito ter o intestino mais preguiçoso mesmo, ser em geral uma mulher que constipa um pouco mais, então essas fezes elas vão tender a ficar ainda mais tempo ali, 5, 7 dias. E aí, consequentemente, você já tem que começar a tratar um colateral. Não dá para ficar 5, 7 dias constipada sem que você entre com alguma medicação laxativa ou alguma outra medida que facilite esse trânsito intestinal com o uso da medicação. Toda medicação tem os prós e os contras, né? O doutor deixou muito claro aqui quais são os possíveis efeitos colaterais que quem faz uso pode vir a sentir. Mas, para além dos efeitos colaterais, a gente sabe que ainda também pode ser classificado como efeito colateral, mas o que é que de transbordo essa medicação pode trazer para o paciente? Por exemplo, quais são os malefícios que, usando uma medicação como essa, o paciente pode vir ter? A gente sabe que a nutrologia, ela dialoga, ela conversa talvez com quase todas as outras áreas da medicina. E aí, quando a gente pensa num paciente que faz uso, eu vou até usar descontrolado dessa medicação, dessas canetinhas, o que é que pode transbordar em outras áreas da medicina na vida do paciente? Tá, perfeito. Não raro, esse paciente que faz o uso inadequado da medicação, ou às vezes até acompanhado, porém sem seguir a orientação correta. Sim. Ele é um paciente que ele começa a apresentar um quadro de catabolismo muscular, sabe? Em que isso vai se apresentar? Em que o processo de emagrecimento desse paciente, ele acaba destruindo tal como o tecido adiposo, a gordurinha, como também o tecido muscular desse paciente. A gente tem que lembrar o seguinte: quando a gente fala sobre a sensação de saciação e saciedade, a gente está falando de fome, tá? Então, basicamente, as medicações elas vão atuar da seguinte forma. Do ponto de vista de saciação, em que o mínimo que você come já vai lhe deixar saciado. Então, às vezes, um almoço, ele que era o habitual ser X, você divide esse X por 4 e você vai começar a comer, você já vai sentir que você já está cheio. Tá? Outro seria em relação à saciedade, que é o tempo que você passa para sentir fome novamente. Então você já está comendo pouco. E esse tempo que você passa para sentir fome novamente, ele tende a ser ainda mais prolongado. Então você comeu pouquinho na hora do almoço e você só vem sentir fome 8, 9 horas da noite. O que acontece? Esse paciente, por ele estar com essa sensação de que ele não tem fome e está tudo bem, ele de fato ele para de comer. E ele parando de comer, ele entra num processo de catabolismo. E aí o processo de catabolismo, que seria a quebra dessa musculatura, é o terror de tudo. Porque às vezes é melhor que ele não tenha uma perda de peso tão grande, mas preserve massa muscular, do que ele perca, mas também ele saia perdendo tudo, certo? E aí o que é que acontece? A gente acaba encarando um problema que ele é um monstro para quem faz o tratamento de obesidade, que é o efeito sanfona, em que você perde peso e você ganha peso, perde peso, ganha peso. E o que acontece? Quando você tende a perder peso, certo? E aí esse gancho do catabolismo, você perde peso, perde a gordura e normalmente alguma massa muscular acaba sendo sacrificada nesse percurso. E aí tudo bem, você perdeu peso, perdeu 30 quilos dali, perfeito. Dos 30 quilos, 25 foram de gordura e 5 de massa muscular. Ok, aceitável. Só que quando você começa a ganhar peso de novo, esse peso que retorna, ele retorna somente de gordura. Porque a massa muscular, para se desenvolver, ela necessita de atividade física. O único jeito de você ganhar massa muscular é através do exercício, tá? Não vamos discutir mais nada em relação a isso. Então é lei. E aí, quando esse paciente perdeu os 30, 5 de massa muscular, 25 de gordura e reganhou os 30 depois, ele reganha 30 de gordura, tá? E aí a gente pega esse tipo de medicação que eu vou dizer para você, às vezes no consultório, 3 de cada 4 pacientes que me procuram já fizeram uso da medicação
suspenderam o uso da medicação porque emagreceram e aí voltaram a ganhar peso. E aí você encara justamente esse problema. Ele volta a ganhar o peso, os 100 e poucos quilos, mas os 100 e poucos quilos com uma qualidade corporal muito pior do que o uso anterior à medicação. Tá? Então, acaba que o paciente ele não enxerga isso, que a gente está falando de composição corporal. Mas o uso inadequado da medicação ela pode levar a esse processo sanfona, em que sempre o reganho de peso ele é pior do que o peso anterior. Isso é muito importante a gente falar, porque vai trabalhando a consciência de cada um, né? Afinal de contas, você é o bem mais precioso que você tem, é você, é a sua vida. Então, para o paciente também ter passar por esse processo de conscientização e até validar o que é melhor, o que é menos bom para ele, né? No processo de escolha. Tudo na nossa vida é uma escolha, né, doutor? Emagrecer ou ganhar massa muscular também não ficaria de fora desse processo de escolha. Nós somos o resultado das nossas escolhas. E sobre escolhas, vamos falar agora de um tema que a gente sabe que ele gosta muito. Doutor estava falando comigo no intervalo que na rotina dele tem que ter atividade física. A rotina dele é baseada em atividade física. Eu gostaria que a gente pegasse esse gancho, né, dessa conscientização do paciente de fazer escolhas. Será que vale a pena o uso desse tipo de medicamento? Se o efeito que a pessoa quer poderia ser alterado por um novo estilo de vida? Vamos falar de estilo de vida, de atividade física, agora que eu sei que é uma praia, sua praia. Vamos lá. Para todo tipo de pessoa que quer mudar a condição que ela está atualmente, que fique a mensagem muito clara. Você não vai conseguir fazer isso mantendo os mesmos hábitos que você tem hoje, certo? Seja alimentar, seja de atividade física, seja da sua rotina familiar, seja dos seus relacionamentos, qualidade de sono do trabalho. Então, se a sua situação atual ela não lhe traz satisfação, tá? Então, de fato, mude. Procure fazer outras vias para que você chegue em algum outro lugar. Isso é importantíssimo de ser entendido, porque quando a gente para pensar, né, no tratamento de obesidade por si só, quando a gente faz o uso da medicação, o paciente tem todos os benefícios do uso da medicação. E aí vem a pergunta clássica, mas aí depois que eu suspender a medicação, eu não vou ter rebote desse peso? Depende, porém, calma. E por quê? Porque se você está usando a medicação, você está tendo seu apetite, sua fome suprimida. Excelente. Quando a gente retira a medicação e a gente alcançou o emagrecimento, se esse paciente voltar a ter o apetite dele, preservando os hábitos alimentares anteriores, esse peso ele vai ter rebote com toda certeza absoluta. Então, o melhor amigo do uso das canetinhas mágicas é a reeducação alimentar, é uma dieta bem feita. E a gente tem que entender o seguinte, Catarina, a dieta, ela não é um processo que ele é punitivo, tá? Se você está fazendo uma dieta, que ela é uma dieta que lhe faz sofrer, que é uma dieta que lhe deixa mal, é aquela dieta que você quase entende como um chicote que você está se batendo ali porque você teve um ganho de peso, para essa dieta. Procure uma dieta que ela permita que haja uma reeducação, que seja uma coisa que você coma todos os dias para o resto da sua vida, tá? Mesmo que nesse processo inicial, ela tenha um pouco menos caloria do que você necessita. Tudo bem, faz parte do processo de emagrecimento, mas que não seja alguma coisa absurda que faça com que você perca qualidade de vida por estar fazendo algum tipo de dieta, tá? Vem a pergunta sobre o dia do lixo. Então, eu posso ter um dia do lixo? Não, dia do lixo não existe. Mas você pode ter uma refeição livre na semana. Por que não? Até porque a questão do hábito alimentar, ele faz parte do que a gente entende por cultura. A nossa cultura, ela é guiada, todas as nossas festividades sempre tem algum tipo de comida típica, seja o São João, seja as festividades de Natal, de Ano Novo, seja as festividades de Carnaval. Então, quase tudo gira em torno de algum tipo de alimento. Isso é cultural, faz parte da socialização. A gente tem alguma data comemorativa, um aniversário, tem a comida de aniversário, você conseguiu passar no concurso, teve a comemoração porque teve a graduação da faculdade. Então, assim, a oportunidade de você ter uma refeição livre, ela vai surgir,
Tá? E isso não significa que você vai se abster dela e dizer, não como isso de forma alguma. Porque você, de fato, abre mão de você socializar. Você abre mão de estar com a sua família. Você abre mão de participar daquele momento. Então, a dieta, e uma dieta bem feita, ela é aquela dieta que você consegue seguir ela durante toda a semana normalmente e, eventualmente, você pode fazer um escape como esse, alguma coisa que esteja fora dela, sem que haja peso na consciência. Agora, uma das coisas mais importantes também de serem entendidas é que o nosso corpo ele foi feito para o movimento, certo? Então a gente tem aí a evolução de milhares e milhares de anos até a gente ter essa estrutura física aqui. E essa estrutura física que a gente entende hoje, ela foi feita para que haja movimentação. Tá? Sobre esse assunto de movimento, a gente vai tratar daqui a pouquinho no próximo bloco. Fica de olho. A gente volta já. Bem-vindo a Líder PE em Arco Verde, o seu espaço de negócios completo. Aqui você encontra locação de salas fixas, salas virtuais e salas de reuniões. Tudo em uma estrutura moderna e funcional. Precisa de um auditório? Temos capacidade para até 60 pessoas. Perfeito para eventos corporativos. E ainda uma área de lazer para o seu bem-estar. Nas eleições de 2024, conte com nossa assessoria completa. Prestação de contas, cadastro de candidatos e muito mais. Líder PE. Modernidade e eficiência para o seu sucesso. Conheça as lojas LW, a história de sucesso de Arco Verde que começou há 38 anos. Desde o primeiro móvel vendido, a visão era clara: oferecer qualidade e inovação para todos os lares. Hoje somos líderes em móveis e eletros, com design e tecnologia que transformam casas em lares. Na moda, vestimos suas emoções com estilo e no esporte, equipamos suas aventuras com paixão. E na LW Sapatos, garantimos durabilidade e elegância em cada passo. Lojas LW, tudo para você. O Saúde em Evidência tem o apoio de Líder PE, Lojas LW, Memorial Imagem e Impact Soluções. E nós estamos de volta agora para o último bloco e a gente vai falar de um assunto que você vai gostar e que certamente você vai gostar muito, doutor. A gente terminou o terceiro bloco falando do movimento. O nosso corpo foi programado para o movimento. Fale um pouquinho mais sobre isso e aproveite e vamos falar da medicina do esporte, que foi algo que eu apresentei você dessa forma hoje aqui e certamente é algo muito novo para você que está em casa. Perfeito. O nosso corpo ele foi feito para o movimento. Tá? A gente tem aí a evolução de milhares de anos para a estrutura corporal que a gente tem. E essa estrutura ela permite que haja um movimento. E é muito curioso, porque a gente tem articulações no nosso corpo que elas permitem movimentos em praticamente todas as dimensões diferentes, certo? Praticamente a gente é feito de fato para que isso aconteça. Lembrando, todos os nossos órgãos vitais, eles estão presos dentro dessa caixinha aqui. Ou seja, se você ficar sem braços e sem pernas, você continua vivo, tá? Verdade. Ou seja, todo o resto da nossa estrutura corporal ela é feita somente para o movimento. E esse movimento ele tem que ser entendido de qualquer tipo de prática esportiva ou atividade física que a gente faz, certo? Essa atividade física ou prática esportiva, ela além do benefício, tá? Obviamente, para a manutenção de uma composição corporal legal, uma questão estética, se a gente estiver falando em especial da musculação, da academia. E por quê? Porque a musculação e a academia permite que haja definição, que haja um remodelamento corporal, tá? Mas também do ponto de vista social. Quando a gente fala em atividades esportivas, a gente pode estar falando de uma corrida de rua, em que hoje está se tornando cada vez mais frequente, pequenos grupos de corrida de rua e os eventos em que as pessoas estão participando. A gente está falando da pelada da quarta-feira, a gente está falando de um futevôlei, a gente está falando de uma arte marcial, de um boxe, de um muay thai. E todas essas atividades, elas são geralmente feitas em grupo. E você está participando disso permite que você tenha uma socialização que ela seja um pouquinho à parte, por exemplo, do seu ambiente de trabalho, o qual você está ali porque você precisa, não necessariamente porque você gosta. Sim. A atividade física você faz de fato por prazer. E isso é extremamente importante que as pessoas
Entendam, porque esse prazer em realizar a atividade física faz com que fique cada vez mais fácil você manter ela dentro da sua rotina, como alguma coisa que seja habitual, que nem acordar, tomar banho, sair para trabalhar e praticar algum tipo de atividade física. Eu ouvi essa semana de uma pessoa muito querida minha, que gosta, ela disse assim, eu gostaria de entender como é que a pessoa abre a boca para dizer que tem prazer em ir para a academia. Me diga uma coisa, quem ainda não experimentou desse prazer? Esse prazer, ele acontece no caminho? Sim. Você, obviamente, só vai saber se gosta ou não experimentando, tá? E a academia, ela não é a única atividade física que você pode fazer, mas é uma das que você pode fazer. A atividade física em academia, em especial o exercício resistido, né, que as pessoas entendem por musculação, ele acaba sendo muito bom porque você consegue localizar o movimento e o segmento corporal que você quer trabalhar. Mas, claro, se você é o tipo de pessoa que não gosta de estar fazendo musculação, está puxando ferro com halter na máquina e tudo mais, você pode, por exemplo, procurar alguma outra atividade física dentro da sua academia. A dança acaba sendo uma das mais prevalentes, em especial para o público feminino. Então, você entra com atividade de dança naquele momento que a academia permite. Para os homens, né, em especial lá na clínica, eu gosto sempre de recomendar que eles pratiquem algum tipo de arte marcial. Tá? E por que algum tipo de arte marcial para o homem? Porque é um momento em que ele tende a extravasar um pouquinho a agressividade, que é um pouco mais natural do homem, por causa de questões hormonais e tudo mais, dentro de um ambiente controlado, em que às vezes, predominantemente, ele é composto por outros homens. Então, existe um entendimento social de que aquilo acaba sendo um momento de extravasar aquela raiva e tudo mais. E claro, toda a arte marcial, ela tende a exigir um condicionamento físico muito importante. Seja o jiu-jitsu, por exemplo, que você tem que ter uma força, em especial uma força explosiva, para que você consiga aplicar o golpe naquele paciente, no atleta, no seu oponente. Ou então o karatê, o muay thai ou o boxe, em que o condicionamento físico que exige para que você consiga lutar todos os rounds até o final é muito grande. Então, faça algum tipo de arte marcial, faça uma dança. Se não quero fazer nada, o esporte mais democrático de todos chama-se corrida. Corrida é você botar um tênis, colocar uma roupa, uma camiseta e ir para a rua correr. Não precisa daquele óculos baixa pace, né, que todo mundo quer usar o óculos espelhado. Não necessariamente você precisa utilizar um tênis que seja R$1.000 específico para a corrida. Claro, à medida em que você for se tornando cada vez mais hábil dentro desse esporte que você vai se propor, né, você começa a perceber que o equipamento ele faz alguma diferença. Mas, a princípio, só vá e comece faça. Com o que você tem. Comece com o que você tem. Só comece. Então, a gente começou o ano e aproveita que o ano virou, quem está nessa energia de ano novo ainda, janeiro aí, começo de ano, aproveita para fazer, para retomar, né, para rever aquelas promessas que você se fez aí na virada do ano, para, de fato, você conseguir colocar em prática. Doutor, a gente gostaria de lhe agradecer a participação, mas antes de nos despedir, claro que você que está aí em casa quer saber o WhatsApp da clínica, quer saber o Instagram do doutor para poder acompanhá-lo, segui-lo, fique à vontade. Esse é um espaço seu, é o seu momento. Pessoal, para vocês que querem conversar comigo no consultório, cara a cara, tem uma oportunidade da gente fazer uma consulta de 1 hora e 20 e discutir todas as suas necessidades. Vocês podem entrar em contato comigo e com a minha equipe através de 2 canais especiais do Instagram, tá? Que seria o hb.clínica de saúde, que seria o Instagram oficial da clínica, em que você tem um link para agendamento com todos os profissionais, inclusive comigo, tá certo? E através desse link tem o WhatsApp, tem tudo mais que você vai precisar como informação. Todavia, funciona através de lá. Então, hb.clínica de saúde, tudo juntinho, certo? E tem, claro, a minha página pessoal, que seria a dr.heitorbrito, doutor.heitorbrito. Lá eu estou sempre conversando com vocês que são pacientes, eu estou fazendo sempre story, respondendo dúvidas e deixando caixinhas de sugestão para que a gente consiga sempre estar tendo essa interação. Então eu aguardo vocês não somente no Instagram para que a gente possa tentar fazer um contato, mesmo que virtual, como também na minha frente no consultório. Então pronto, doutor Heitor atende aqui em Arco Verde, atende também em Garanhuns, em Bom Conselho. Isso. Então tá aí
um leque de oportunidades para você estar cara a cara com ele, encarando essa realidade, essa nova perspectiva de vida, que eu tenho certeza que você gostou muito dessa entrevista. E você que está em casa, preste atenção, se você conhece algum profissional de saúde, seja seu ou alguém que você segue no Instagram, que é aqui da nossa região, aqui de Pernambuco, que você deseja que ele esteja aqui nos estúdios conosco, para inclusive nós fazermos as perguntas que vocês nos enviam no direct do Instagram, já marca esse profissional aí na TVLW ou no meu Catarina Cursino, indica pra gente esses profissionais que a gente vai estar entrando em contato. Sábado que vem a gente tem encontro marcado, eu aguardo você.